Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Temas avulsos de história, arte e literatura. Fui um dia até à praia para ver as ondas do mar. Fui um dia até à praia para ver as ondas do mar. Carta 210 do número de arquivo. Número 26 no número da ordem. Viva Jesus! Santíssimo e adorável coração do meu amado Jesus, que haveis achado em nós que seja capaz de empenhar-vos a conceder-nos tão inumeráveis e particulares benefícios, sendo testemunhas evidentes da ternura do vosso amor em nos favorecer e concederes a sucessão do reino, querendo por voto fosse festejado o vosso Santíssimo Coração. Penetradas e confusas do excesso do vosso amor para conosco, vos oferecemos de novo o grande desejo que nos dais de nos entregarmos inteiramente, sem reservas, ao aumento dos obséquios da terníssima devoção do vosso adorável coração. Fazei eficaz pela vossa graça esta vontade e aceitai a nossa escravidão, que depositamos no sagrado tesouro do vosso coração, para que, nesse diviníssimo cofre, se conserve segura e vos seja agradável. Dai-nos, amabilíssimo Jesus, uma faísca desse fogo em que vos abrasais, para que, inflamados os nossos corações, crucifiquemos e mortifiquemos as paixões e afetos que nos podem entibiar o exercício da devoção do vosso coração. Santíssimo, que ardentemente desejamos e pedimos nos concedais até ao último instante da vida. O mesmo benefício pedimos para o nosso diretor, para a vossa família, para todos os vossos devotos, para este reino e que se reforme. Ilustrai todas as disposições que se fizeram para se acertar em tudo com a vossa maior honra e glória. Ensinai como Mestre e Senhor a pureza de intenção que se deve ter em todas as obras, para serem dignas do vosso agrado. Convertei-nos a todos com o vosso amor e fazei conhecer que este reino é, por todas as razões, todo vosso, e que as armas que lhes deste são as vossas chagas, para o defenderem. Perdoai-nos, Santíssimo Coração de Jesus, o mal que nós temos aproveitado dos vossos benefícios, e admiti a entrega que vos fazemos dos nossos corações, desejando sejam por toda a nossa vida perfeitamente conformes ao vosso. Vós os fizestes. Para vós só serão. Sede, pois, amável Jesus, para todos nós, nosso Pai, Mestre e Senhor. Mas, ó Deus da Majestade Divina, quem somos nós, para que vos dignasseis de aceitar os votos, eu e todos, que temos feito em obséquio ao vosso Santíssimo Coração, que, confiados nas vossas misericórdias, esperamos se cumpram, e em ação de graças, de novo o ratificamos, e para melhor os cumprirmos, invocamos o patrocínio de nossa Mãe e Senhora Maria Santíssima, e vos oferecemos os seus merecimentos e os do vosso mesmo coração, que é o que mais vos pode obrigar a conceder-vos estas graças e de darmos em vosso Santíssimo Coração o último suspiro, em a hora da morte, não recusando na vida de buscar, pelos meios possíveis, que o vosso Santíssimo Coração seja louvado, e para maior firmeza do que queremos cumprir, o que para a glória vossa nos obrigamos, nos assinamos com aprovação de obediência, aos 12 de julho de 1776. Assinaturas de Maria Teresa de Jesus. Eu queria agora ligar à leitura desta carta que acabei de ler, portanto a carta que apresentei, ao motivo das comemorações do bicentenário do Brasil independente.
que foi um ensejo, como toda a gente teve a ocasião de ver, de trazer à memória, talvez pela primeira vez desde 1822, quer discutindo, criticando, mas sobretudo, e em alguns aspectos que são os que eu destaco, louvando os méritos de Dom João VI. E por acréscimo, também vinha à baila o nome da mãe, a Rainha Dona Maria I, que com ele, portanto, com toda a corte, enquanto rainha ainda viva, se instalou na corte, portanto, do Rio de Janeiro. Importa aqui também lembrar um aspecto que é, eu mais de uma vez fui instada a tomar parte nas conversas ainda muito tímidas e que agora se têm felizmente aberto, a dar então um testemunho acerca de uma opinião minha sobre o reinado desta monarca. E o testemunho era pedido na medida em que há obra minha publicada, da qual falarei, neste caso concreto, do Reinado do Amor. Dona Maria I, também lembrando, foi aclamada no ano de 1777, tendo o pai falecido em fevereiro deste mesmo ano, portanto 1777, nos últimos dias, e foi reinar até 1816 enquanto monarca, portanto titular. E toda a gente sabe que Dona Maria, enquanto rainha, portanto viva, teve a corregência, que foi obrigada a ser assumida por o príncipe Dom João, em virtude da circunstância conhecida de, em 1792, Dona Maria ter sofrido um surto mal explicado, que alguns levam a acreditar que teria sido, que tinha enlouquecido definitivamente, o que também não é verdade, não existe documentação que possa provar isso, embora efetivamente tenha ficado com algumas debilidades e algumas fragilidades que levaram ela própria a não querer continuar a reger. No entanto, se isto aconteceu em 1792, como acabo de dizer, Dom João, tendo imediatamente, alguém tinha que assumir, ele era o príncipe sucessor, assumiu a regência, instado pelo seu conselho, naturalmente, o Conselho de Ministros, e ainda assim levou 5 anos até assumir o título. Portanto, é co-regente com a mãe e depois regente, da mesma maneira com a mãe, mas enfim, de forma mais autónoma, juntamente, como eu estava a dizer, com os seus ministros e seus conselheiros, e isso vai durar de 1797 até 1816, que é quando se dá efetivamente a morte, portanto, de Dona Maria I, ali no Rio de Janeiro. Pois bem, queria então aproveitar desta circunstância de maior relevo, efetivamente, que é as comemorações, e aproveitando então todo um diálogo ou uma discussão que foi instalada quando vinha à baila falar Dom João VI e depois vem Dona Maria, e eu aproveitava a circunstância para desmentir, com base em documentação, a injustiça que o nome, a memória desta soberana, fantástica em todos os aspectos, o reinado dela realmente é uma fonte de inspiração em muitos aspectos. O que acontece é que pode não se concordar com ela, e eu já falarei. Portanto, tentar desmentir pelo menos os anátemas de que ela foi vítima, porque mancharam a sua memória, uma memória de uma soberana que tudo fez dentro dos princípios da virtude, não só para manter o nome antiquíssimo de Portugal, mas sobretudo ligá-lo ou religá-lo àquilo que tinha sido até ali, isto é, até o reinado do seu pai, Dom José I, quando sobe ao trono e faz ministro pouco tempo depois, o futuro Marquês de Pombal. Este período então poderemos considerar como que um consulado, vai interromper de alguma maneira as linhas mestras em que assentava a forma de governar dos reis portugueses, e que ela vai tentar recuperar. E, claro, nós dizemos tentar porque ela de facto não tentou, ela fez tudo para que fosse assim. Para ela era uma realidade e temos documentação sobre isso. Isto é, a realidade de Portugal. E, portanto, segundo esse entendimento e baseada na documentação que consultei, nomeadamente as cartas que são publicadas no livro O Reinado do Amor, a que tem esse título justamente colhido dentro da documentação,
É nele que então me iria basear, depois de ter lido a carta, sublinhando algumas das ideias que mostram que, de toda a maneira, o que nós temos aqui é um juramento em 12 de julho de 1776, portanto a data da carta, num juramento que já vimos que entram outras pessoas, mas que é assinado logo à cabeça pela Rainha Dona Maria I, que ainda era Princesa do Brasil, portanto, como eu estava a dizer, meses antes do falecimento de Dom José, e que também está implícito aqui, não sabia quando ia falecer, claro, mas que é anterior, porque está implícito na leitura da carta. Chamava a atenção então para o seguinte: é paradigmático. Este juramento, porque trata-se de um juramento como se viu, é um juramento paradigmático, porque nele está contido, como eu dizia, todo um programa do governo. Dona Maria foi, portanto, injustamente maltratada pelos seus detratores, sobretudo no século XIX, dado o inverso ideológico destes seus adversários ideológicos, adeptos do liberalismo, que tinham subido ao poder, não é? A partir de 1820, e que se reafirma no pós-Guerra Civil 32-34, com a vinda de Dom Pedro do Brasil, Dom Pedro I do Brasil, reclamar um trono que efetivamente se poderá questionar, e se questiona com verdade de que ele não tinha direito, por visto que tinha-se declarado o imperador do Brasil, e a própria Constituição, que pode também ser criticada por muitos aspectos de excessos, mas neste não certamente, é que o impedia, porque impedia qualquer estrangeiro, dentro da linha normal dos países, dos Estados, de vir um estrangeiro ocupar um trono, e ele tinha-se assumido como estrangeiro. Deixando esse facto de lado, porque poderá ser polémico e também não vem agora aqui à questão, é apenas em time de foice. Digamos que então o liberalismo pós-revolucionário, porque já estamos em 1820, no caso português, a Revolução de 1820, desencadeada no Porto pelo grupo do Sinédrio, é uma revolução já filha, evidentemente, da Revolução Francesa, que, por sua vez, como toda a gente sabe, é filha do Iluminismo. E o Iluminismo é levado a cabo, como se sabe, tornando-se operante, por iniciativa da maçonaria. E não é com certeza por acaso que todos os membros que depois estão presentes dentro de qualquer das revoluções, aqui agora já logo a começar pela francesa, são sempre agentes maçónicos. Então, voltando aos comentadores brasileiros, é justo salientar isto, foram ao ponto da questão relativamente ao seu país, portanto, ao Brasil, enquanto obra, isto é importante então, projetada sob os auspícios do sagrado vinculado à Igreja Romana. Isto é, os que querem não ver apenas o Brasil que começa em 1822, porque efetivamente ele não começa em 1822, mas enfim, às vezes, ou muitas vezes tem feito sempre tábua rasa, e fazem recuar o Brasil à data em que efetivamente ele aparece escrito, enfim, por europeus, numa circunstância que não pode ser negada, que é a viagem de Pedro Álvares Cabral e a aportagem que faz no ano de 1500, como se sabe, e é descrito, entre outros, pelo Vaz de Caminha. Então, esta obra do Brasil, enquanto obra projetada sob auspícios do sagrado, eu volto a repetir, vinculado à Igreja Romana. É o que alguns vão lamentar que se tenha perdido no início, portanto, ou pelo menos logo no Segundo Império, como se sabe, pelas grandes perseguições que foram anticlericais, com dramas internos, tal como aconteceu em Portugal, relativamente aos ataques de tudo aquilo que tivesse a ver com a Igreja e que podia, e com certeza que condenava aspectos levados à prática pelo iluminismo, neste caso transformado naquilo que sabemos de liberalismo, e liberalismo mais radical em muitas das circunstâncias. Importa então salientar que nas antípodas do consulado pombalino, portanto, voltando a referir o reinado anterior a Dona Maria, portanto, que é o de seu pai, o reinado josefino, Dona Maria, ainda princesa do Brasil, e é também um aspecto a referir mais uma vez, que normalmente fala-se no príncipe do Brasil, mas o título de príncipe, ou princesa neste caso do Brasil, era o título do primogênito real, que em princípio, se não houvesse, no caso da mulher, que foi o caso de Dona Maria, não havendo sucessor varão, ela tinha irmãs e ela era a mais velha, ela foi imediatamente declarada, evidentemente, como sucessora do rei,
que viesse a suceder, neste caso a Dom João V, porque Dona Maria ainda nasce no tempo de Dom João V e é nascida, portanto, e educada na corte do avô e que terá falecido, ou seja, a data do falecimento de Dom João V coincide com 15 anos aproximadamente de Dona Maria, portanto já não era nenhuma criança. E ela foi logo declarada pelo próprio avô como primogênita real, visto não haver varão, e como tal sucessora do seu próprio filho, Dom José, de onde recebe o título de Princesa do Brasil. E é nessa qualidade que ela depois vai ascender ao trono como Maria I. Estava eu então a dizer que nas antípodas temos o programa de governo de Dona Maria, exatamente religando, portanto, saltando por cima do reinado de seu pai, nos aspectos, efetivamente, que temos a ver com a ideologia dominante e que foi, de alguma maneira, inspirada, ou muito inspirada, pelo Iluminismo, ainda antes da Revolução Francesa, e que vai ser levada a cabo nas perseguições, na própria expulsão dos jesuítas, que, enfim, alguns têm lamentado, e é de lamentar, que tenham sido despedidos da forma violenta que foram do Brasil e os prejuízos que isso trouxe, não só para o Brasil, mas também em toda a Europa, de onde foram expulsos, porque a seguir a Portugal, outros países, nomeadamente a Espanha e a França, imediatamente aderiram a essa vaga e o próprio Vaticano, ou seja, a Santa Sé, acabou por abolir a Ordem em 1759. Qual é, então, o patrono do programa de Dona Maria I? Exatamente, a devoção do Sagrado Coração de Jesus. E é importante voltar a dizer isto, porque normalmente é visto que Dona Maria tenha sido pioneira, efetivamente, na inauguração do primeiro monumento a nível mundial, que é o caso conhecido da Basílica da Estrela ou do Sagrado Coração de Jesus, porque é esse o seu nome oficial. Ela coloca sob os auspícios, mas as pessoas normalmente têm tendência a ver, e até mesmo os historiadores, como sendo uma devoção pessoal e não tem nada a ver com o resto. Isto é, por falta de análise de fontes, portanto, das fontes originais, que neste caso, esta que acabei de ler antes, é exatamente o juramento em como o reino, como nós teremos a oportunidade, porque eu irei repisar e salientar aqui algumas das ideias, e se não o fizer hoje, falo-ei para a próxima oportunidade, em que irei repisar os aspectos que têm a ver com um programa de governo e não simplesmente com uma devoção pessoal, embora efetivamente já haja uma devoção pessoal que leva a que isso aconteça. Acabei por concordar, eu própria cheguei à conclusão que melhor talvez fosse, portanto, realçar já quais são os elementos desta carta que ouvimos no início, que agora os seguidores interessados em perceber melhor esta questão podem depois voltar a ouvir se entenderem esta explicação. Fala-se na carta, logo no início, ela, a Rainha Dona Maria, fala no plural porque enquanto majestático, mas também no plural porque está com ela alguém que fez o juramento e eu já apresentarei a pessoa que está com ela. Diz, sendo testemunhas evidentes da ternura do vosso amor em nos favorecer e concederes a sucessão do reino. Isto é, antes, isso é sabido da historiografia, antes Dom José, ainda levado a pensar dessa maneira, influenciado pelo Marquês de Pombal, pretendeu afastar Dona Maria I do trono, que ela era legítima sucessora, como acabou por vir a ser, aclamada em maio de 1777, com todo o direito, fazendo, não dela, mas do seu filho mais velho, o príncipe Dom José, que seria depois José II se tivesse vivido, mas que infelizmente veio a morrer ainda jovem, uns anos depois, não tendo subido ao trono. Mas o interesse, ou o projeto pombalino, era fazer imediatamente suceder a Dom José I, o neto, passando, enfim, por cima dos direitos da Rainha Dona Maria. Bom, então, repetindo, amor em nos favorecer, o amor, do Sagrado Coração, em nos favorecer e conceder a sucessão do reino, querendo, por voto, fosse festejado o vosso Santíssimo Coração. Isto é, há um voto já anterior, e este voto eu hei de remeter para a nossa próxima conversa, se houver oportunidade disso, como eu espero, qual é o voto a que se está a referir.
Depois temos: vos oferecemos de novo o grande desejo que nos dais de nos entregarmos inteiramente, sem reservas, ao aumento dos obséquios da terníssima devoção do vosso adorável coração. Portanto, está a falar que houve um voto, como estava a referir há pouco, anterior, que tanto pode já ter sido aquele que estava a falar, que ainda fica por esclarecer, como algum, depois de compreendida a mensagem pela própria futura rainha, e alguns com ela, que nós já veremos quem é, fizeram um novo voto, tendo percebido que aquele voto inicial não tinha sido cumprido por razões que agora ainda não vêm ao caso. Depois temos, aqui adiante: dai-nos, amabilíssimo Jesus, uma faísca desse fogo em que vos abrasais, para que, inflamados os nossos corações, crucifiquemos e mortifiquemos as paixões e afetos que nos podem entibiar o exercício da devoção do vosso coração santíssimo. Isto é, alguma coisa, e com certeza que Dona Maria não estava inocente de todo quando diz isto, era uma mulher já mãe de família, não é? E, portanto, casada há muito tempo, preparada para vir a reinar, mas que tinha noção de que o clima em que se rodeava esta sua subida ao trono não era propriamente fácil. E por isso ela pede ajuda contra tudo, ou no sentido de favorecer os corações de quem está a fazer este juramento, contra tudo o que pudesse entibiar o exercício desta devoção. Quer dizer que o reino teria que ser governado, segundo o propósito que estamos aqui a ver, segundo o exercício da devoção do Sagrado Coração de Jesus. Como diz a seguir, que ardentemente desejamos e pedimos: nos concedais até ao último instante da vida. Portanto, o último instante da vida, já com certeza como monarca, portanto, todo o seu reinado. Mas depois então aparecem aqui as outras pessoas em nome plural de que se fala. E diz o mesmo benefício, isto é, para que haja essa mesma força, essa energia de ir para a frente com esse projeto. Portanto, esse benefício que há de vir do Sagrado Coração, com a tal faísca de fogo, pedimos para o nosso diretor. Ora, o nosso diretor a que ela está a falar, porque está a falar no plural, é da pessoa que com ela assina a carta a seguir. Essa outra pessoa tinha como diretor o mesmo diretor que Dona Maria está a referir. E quem é? É o Dom Frei Inácio de São Caetano, bispo de Tessalónica, que foi o substituto do primeiro confessor da rainha, que tinha sido um jesuíta chamado Timóteo de Oliveira, que tinha sido expulso do paço, juntamente com os seus portanto, colegas, não é? Podemos dizer colegas, também confessores, jesuítas de formação, que eram normalmente os jesuítas que eram os confessores do paço, que foram expulsos do paço em 1759 e mandados para masmorras, onde permaneceram durante todo o reinado de Dom José, e que será Dona Maria, aqueles que ainda estiverem vivos, nomeadamente esse mesmo seu confessor, Padre Timóteo de Oliveira, sairá de lá com vida. Poucos, portanto, resistiram e a maior parte deles, como sabemos, foram enviados para fora de Portugal, nomeadamente para Roma. Ora bem, o novo diretor, ou o nosso diretor que estamos aqui a referir, é então Frei Inácio de São Caetano. E percebemos por aqui da influência, pelo menos enquanto confessor, na aceitação deste mesmo confessor, coisa que provavelmente não aparece muitas vezes explicado, que sim, que se fizesse um reinado de acordo com os princípios que a rainha pretendia, a futura rainha pretendia, que era tornar a esta relação antiga de Portugal com os seus vínculos desde a sua formação. Ele está de acordo, porque pedem o mesmo benefício para ele. E para a vossa família, isto é, para todos os adoradores, para todos os devotos, como diz a seguir, para todos os vossos devotos. Quer dizer que, para além destes restritos, visto que o culto ainda não era um culto oficial da Igreja, era restrito, não era proibido, e que estaria, evidentemente, ligada, pelo menos, aos grandes elementos da corte, e também, não a todos com certeza, não estaria, por exemplo, ao Marquês de Pombal, é apenas um exemplo, mas a todos aqueles que comungavam a mesma ideia, que já vem do tempo de Dom João V, como eu tenho a oportunidade de falar num outro livro sobre a Dona Maria I, chamado A Virtuosa Arte de Reinar. Ora bem, portanto, dizendo que o benefício seria para estes e para que este reino se reforme. E isto é fundamental perceber.
para que este reino se reforme. Quer dizer que o reino é Portugal, precisava de ser reformado. Então, esta reforma tem a ver com a mudança de direção ou de sentido que estava a levar. E que, por acaso, no caso de França, desencadeou aquela guerra, aquela revolução terrível, com as consequências que se sabe, aliás, alastradas pelo mundo, sobretudo para os críticos, e que não vêem nisso um benefício para a humanidade, mas uma outra forma de governar, que não é aqui o caso, que é exatamente o oposto. E depois cá à frente temos que, já agora aproveito, o Frei Inácio de São Caetano era prior dos Carmelitas Descalços, uma ordem religiosa que nasce da reforma dos Carmelitas, é uma ordem antiga e que tinha sido feita, essa reforma, posta em operação a partir da futura Santa Teresa de Jesus, não é? Na altura não é, mas é a Teresa Teresa de Jesus, portanto é esse o nome que é conhecido, Santa Teresa de Jesus, uma espanhola que vive no século XVI e que foi protegida e conviveu com jesuítas naquele seu tempo, logo muito pouco tempo depois da fundação da própria Sociedade de Jesus. E então diz aqui: convertei-nos a todos com o vosso amor e fazei conhecer que este reino, portanto, referindo-se a Portugal, é por todas as razões todo vosso e que as armas que lhe destes são as vossas chagas. E aqui está a remeter, este discurso de Ana Maria, está a remeter para as chagas de Cristo que aparecem desde sempre na bandeira portuguesa, portanto, como estandarte, e que remete naturalmente para o mitologema, digamos assim, um nome técnico para designar o mito fundacional do aparecimento de Cristo, Dom Afonso Henriques, naquela batalha contra os muçulmanos, aqueles reis, os 5 reis, não é? Que o defrontaram, ou que ele teve de defrontar em Ourique. Veja-se a conotação, portanto, é voltar não só ao tempo anterior ao Marquês de Pombal e a Dom José I, mas ainda retomar tudo aquilo que tinha a ver com, digamos, a essência de Portugal enquanto reino cristão. E então aqui, talvez já no fim, para terminar, para vermos como o patrocínio para que, de certa maneira, obrigando o próprio Sagrado Coração de Jesus, se isto é possível, que o patrocínio deste juramento seja feito através da vossa Mãe e Senhora Maria Santíssima. E nossa, porque se consideram também, evidentemente, devotas de Nossa Senhora. Portanto, Maria é o batismo, desde o início por Dom Afonso Henriques, depois dessa conquista, como terras de Santa Maria. E sabemos que a Nossa Senhora da Conceição é depois feita oficialmente padroeira de Portugal, portanto, sempre retornando a esse mitologema inicial. Então, obrigando a própria Maria a que, por seu intermédio, o Sagrado Coração de Jesus olhasse para o merecimento desta pessoa, neste caso a rainha, com todos aqueles que com ela estiveram na manifestação deste seu desejo de ir governar, para que ela tivesse a capacidade de levar por diante com sucesso este seu desidério. Então, vos, oferecemos os seus merecimentos da própria Maria e os do vosso mesmo coração, que é o que mais vos pode obrigar a conceder estas graças e de darmos em o vosso Santíssimo Coração o último suspiro em a hora da morte, não recusando na vida de buscar pelos meios possíveis que o vosso Santíssimo Coração seja louvado, e para maior firmeza do que queremos, e então agora vem o voto final, nos obrigamos, nos assinamos com a aprovação de obediência, juntamente, portanto, com o diretor confessional, que seria aqui o confessor da própria rainha, que é um título importantíssimo nestas épocas, e acaba por ser o voto, então, assinado em 12 de julho de 1776, por Maria, como normalmente Dona Maria se assinava, e depois, evidentemente, depois como rainha, e com Teresa de Jesus. Teresa de Jesus
É uma amiga de infância de Dona Maria, tudo mostra que sim, pelas investigações que eu fiz, que adotou o mesmo nome porque ela professou também como carmelita tempos antes. Portanto, não é nesta altura, mas já era professa e confessa do próprio diretor espiritual, que é o mesmo Frei Inácio de São Caetano, carmelita descalço e prior do convento onde ela estava, que neste caso era o convento de Carnide. Ambos eram encarnidos, um é dedicado a Santa Teresa de Jesus e o outro masculino a São João da Cruz. Esta Teresa de Jesus é da mais alta nobreza, da grandeza, não digamos da mais rica, mas de uma grandeza bastante superior, portanto não é uma pessoa qualquer. O avô dela foi um grande embaixador e estabeleceu linhagem, não é? Do seu nome, que foi o Conde de Tarouca. Mas não são os únicos, portanto há aqui vários entroncamentos, apenas o citei por ser uma figura importante durante o reinado de Dom João V. Esta Teresa de Jesus teria o apelido na sua vida corrente, se fôssemos a seguir, enfim, pela linhagem imediatamente ao pai, como Teresa de Melo. Esta Teresa de Melo, portanto, tem um título que não é um nome que não é um nome qualquer, porque é o nome obrigatório dos monteiros mores do reino, e isso é toda uma linguagem de funcionários da corte que desempenham por sucessão os seus respectivos cargos e, portanto, também não são umas pessoas colhidas assim ao acaso. E pronto, por hoje ficava por aqui. Talvez volte então, como estava a dizer, ao assunto, porque de alguma maneira há um juramento anterior e eu gostaria também de destrinçar, e voltaria na próxima ocasião. Era uma noite formosa, toda cheia de luar. Era uma noite formosa. Um blog de Alice Lázaro. Toda cheia de